Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado é o Leonardo Maciel. Olá a todos, obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e é uma satisfação enorme estar aqui hoje, porque hoje vai ser muito legal a conversa. Eu acho que vai ser um dos melhores episódios que a gente gravou até hoje. É isso aí, pessoal. Se tratando de história do município, hoje a gente tem uma pessoa que tem um conteúdo riquíssimo sobre isso, tá? Como muitos pediram, está aqui com a gente hoje a professora Vilma. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. E professora, muita gente indicou a senhora para trazer aqui no podcast por conta da história do município, né? Que foi um dos pilares que fez a gente criar esse projeto. Mas antes disso, eu gostaria de conhecer mais sobre você. Quem é a professora Vilma? Como ela veio parar em Santa Maria ou se ela nasceu em Santa Maria? Quero agradecer, a oportunidade. Sempre é importante estarmos contribuindo com a cidade que a gente vive, com a cidade onde a gente construiu uma história. E desculpa algumas falhas, falo muito e às vezes me perco um pouco de tanto conversar, de tanto querer conhecer. Eu nasci em Belém, mas minha família ela morava em Santa Maria, mas minha mãe resolveu me ter em Belém. Somente nasci em Belém, em São Brás. Nasci de um parto natural e em casa, muito apressada, sempre fui. E depois viemos para Santa Maria. Meus pais, nessa época, viviam em Santa Luzia do Pará. Mas, após meu nascimento, resolveram retornar a Santa Maria e aqui eu cresci. Cresci como todas as crianças do meu período, num lugar muito tranquilo, de muita paz, com muitos amigos. E muito cedo fui para a escola. Estudei no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Tive essa oportunidade, né, de conhecer a Ordem Preciosina, da qual uma parte de mim ainda é preciosina. Depois eu fui para a Escola Severiano Benedito de Souza. Era um sonho estudar naquela escola, apesar da época ela estar bem complicada. Mas fui para lá, onde me apaixonei pelaquela escola. Até então, eu não tinha o objetivo de ser professora, né? E o meu sonho era ser jornalista. As professoras me diziam sempre que eu tinha uma boa retórica, vamos dizer, e eu sonhava em ser jornalista. Só que em Belém não havia o curso de jornalismo, na época só tinha no Rio de Janeiro, e o sonho foi ficando longe. Tinha comunicação social, mas logo descobri no ensino médio que eu não ia poder ir para Belém. Meus irmãos já estavam em Belém e a situação financeira da família não permitia. Então, eu fiz de um sonho grande um sonho menor, mas eu não imaginava que esse sonho menor ele ia crescer tanto, né? Então, quando eu fazia terceiro ano, na Escola Severiano, teve a oportunidade do UFPA ela ter o primeiro projeto de interiorização no estado do Pará e o primeiro polo Castanhal, pertinho daqui, e ofereceram 5 cursos, entre esses tinha História, né? E eu me saía muito bem em História. O meu professor era o Padre Garcia, quem foi aluno do padre sabe mais ou menos como era o esquema do Padre Garcia. E eu resolvi, com o meu melhor amigo de turma, que hoje está na cidade, Paulo Henrique, se tornou bancário, muito estudioso, um cara muito estudioso. Vamos fazer História. Então, a gente se inscreveu sem estudar, só estudar nada, estudava o que oferecia no Severiano. E fomos fazer a prova e passamos. Nessa época, passaram 11 pessoas de Santa Maria. Eu sempre digo que a nossa cidade era desprovida de muitas coisas, né? Não sei se eu vou alcançar ver o que eu almejo para Santa Maria, mas nós temos muita gente que gosta de estudar. Pessoas focadas, pessoas que sonham em crescer através do estudo, do conhecimento. Por isso temos hoje tantos doutores, né? Com muito esforço, a maioria de famílias de camadas classe média, baixa, que venceram e a gente sempre... Eu pego como espelhos, exemplos. E fomos fazer a UFPA em Castanhal,
O curso era de 4 anos, mas as greves levaram a gente a quase 6 anos. Imagino. No início do curso, tudo era muito difícil por conta de que tínhamos que ficar na casa de alguém em Castanhal. E eu tive o acolhimento de uma tia, irmã do meu pai, onde eu ficava. O curso era só nas férias. Então, eram módulos que a gente estudava julho, agosto, janeiro, fevereiro e março. E logo que eu comecei a fazer o curso, esse padre Garcia, que era o meu professor de história, ele é transferido para Belém. Nessa transferência, ele me chama na casa paroquial e pergunta se eu quero as aulas dele. E a primeira coisa que eu disse para ele, padre, eu tenho 17 anos. Eu acabei de sair do Severiano. Como é que eu vou voltar para lá, né? De repente, com meus colegas, eu era aluna, agora eu vou ser professora. Ele disse, mas eu vejo em você uma boa professora, então pegue esse contrato. Eu levo seus documentos para Belém. E realmente foi ele que levou meus documentos para Belém. E eu sempre fui destemida, determinada. Eu nunca gostei muito de ficar pensando o que vai acontecer. Vamos fazer, vamos viver. E entreguei, eu acho que inocente, eu não tinha noção do que eu ia enfrentar. Então, ele leva minha documentação, nesse tempo era muito rápido. Eu entro na universidade, eu passo em novembro, no vestibular, e em janeiro eu começo a dar aula na Escola Severiano, no João Botelho, no Magalhães e no João Gabriel. Eu entro logo nas 4 escolas, carga horária pequena, e as disciplinas não eram história. Apesar do padre ter feito todo o processo, outras pessoas pegaram a carga horária de história, e eu fiquei com 2 disciplinas que hoje não existem mais. Educação Moral e Cívica, quem estudou sabe o que é, uma aula por semana, e OSPB, uma sigla, falava sobre política brasileira, uma aula por semana. Então, eu pingava, eu corria nas 4 escolas, era uma disciplina do ensino fundamental, e assim eu comecei minha vida trabalhando numa bicicleta, a pé, correndo nessas 4 escolas. A que eu tinha mais carga horária era o João Botelho, que na época era uma escola de uma estrutura maravilhosa, ainda é. E todo mundo queria estudar lá. Mas a minha paixão sempre foi o Severiano. Meus alunos todos sabem disso. Nunca neguei isso. Apaixonada por aquela escola. Eu acho que ainda cheguei a ter aula com você lá no Severiano. Sim, foi meu aluno no Severiano. E aí eu fiquei... Isso aí eu fui fazendo o quê? O dinheiro, eu guardava o dinheiro do semestre que eu trabalhava para gastar no meu semestre nas férias na universidade. Eu fui aos poucos crescendo no sentido de que a cada ano me dava mais um pouco de carga horária. E eu fui aumentando a minha carga horária com muito trabalho, com muito esforço, muito pontual, muito comprometida. Mas o sonho do jornalismo, ele continuava comigo, ele caminhava comigo. Ora jornalismo, depois comecei a aparecer uma vertente de que ser advogada seria um bom negócio. Sempre que eu estava dando aula, os alunos ficavam tão comportados, até naquelas turmas mais perigosas, que o pessoal me alertava. Olha, nessa turma tem fulano, tem tal, pessoas que tu não vai conseguir dar aula. Mas, rapidamente, eu percebia que, em 10, 15 minutos, as pessoas se acalmavam, né? Eu via mais brilho nos olhos do que conversa. Né? E sempre gostei muito de, ao mesmo tempo, de deixar meu aluno livre, mostrar para ele que existe hora para tudo na vida, como a hora para aprender, né? A hora para aproveitar. E gostava sempre de me apresentar como Vilma, pedia que não me chamasse de senhora, me chamasse de você, de tu, para trazer o aluno para pertinho de mim. Eu acredito que o conhecimento ele se processa também na empatia, na amizade, também não. Para mim, o conhecimento ele se processa nesse estar perto. Uhum. Eu vejo que quando o professor ele se afasta do aluno, ele também afasta o sonho do aluno, o processo de aprendizagem, fica tudo longe. Né? Então, eu me torno professora, às vezes eu dizia isso nas minhas salas de aula, me torno professora por uma situação que chegou até mim e que eu tive que abraçá-la. Por isso, às vezes, os alunos dizem que tem um sonho de um curso. Eu olho para a vida daquele aluno e digo, não, faça outro. Depois você faz seu sonho. Eu não realizei o meu sonho, mas o sonho chegou até mim através da história. Né? Uma ciência que eu gosto de dizer
que é a completa. Ela é completa. Não é? Eu me pegava dando aula de matemática, de cálculo, de língua portuguesa, de biologia, de ciência, tudo dentro da história. Lembro de uma vez que uma aluna me perguntou como ela poderia fazer uma tabelinha, né, para não engravidar. Uma tabela natural, onde ela não tomasse remédio. E, naquele momento, eu tive que dar uma aula de biologia. Parei tudo, dei uma aula de biologia. E eu percebi que os meus alunos, que nessa época era a 7ª série, hoje chama-se 8º ano, eles estavam mais interessados em conhecer o corpo deles, de saber as consequências do uso do corpo deles, do que uma aula de história naquele momento. Então, eu tinha essas paradas. E essas paradas, talvez, é isso que meus alunos ainda dizem que marca muito. Parava. Nunca pensei que entrar na área do amigo fazia eu ser menos professora ou menos professora de história, né? A história é um contexto e ela prova que nós, humanos, nós somos um pouco de cada coisa. E que quando a gente se direciona só a um conhecimento, nós nos tornamos alguém muito limitado. Devemos conhecer de tudo um pouco e, claro, nos aprofundar em algo que gostamos, mas conhecer de tudo um pouco. E dava aula de muitas coisas dentro da história. Fui crescendo no sentido de carga horária, de respeito, e fui construindo um nome dentro da cidade, né? Um nome que, eu digo sempre assim, que onde chego, às vezes alguém me pergunta, vai sair só? Né? Eu digo, nunca saio só, porque onde eu chego eu encontro tanta gente. E gente que gosta de mim, que eu gosto das pessoas, gosto de graça. E tenho muitas companhias. Onde ando, tenho muitas companhias. E nem preciso muito de estar na minha cidade. Tenho facilidade de fazer amizade, facilidade de conversar. É uma herança genética da família do meu pai. A família Alencar conversa muito, explana muito, conhece muito, quer conhecer mais. E eu sou sempre aberta ao conhecimento. Tudo aquilo que me acrescenta, eu estou lá. Agora, o que não soma, eu corto da minha vida. A sua família é toda daqui de Santa Maria? É toda de Santa Maria. Ela tem uma história que vem trazendo sempre familiares daqui de Santa Maria ou a sua família veio morar para cá? A família do meu pai, nordestinos todos, da minha mãe também. São pessoas nordestinas que vieram através da seca, vou já falar sobre isso, e acabaram chegando no Pará e aqui se instalaram. A família Alencar, que é a família do meu pai, ela é uma família portuguesa que veio para o Ceará. Ela é única. Então, aonde se passa este nome, ela não tem ramificação. Ela foi uma família portuguesa que veio para o Nordeste e ela se espalhou muito no Pará devido às secas. É uma família que, geralmente, as pessoas que carregam esse nome gostam desse nome, acham ele forte. E como é uma família de pessoas que têm retórica boa, em geral, os Alencar, eles são engendrados, eles são envolvidos com a política. Entendeu? Aqui se tem uma história política forte com essa família. E mesmo quando não se foi candidato, teve algum cargo político, mas é uma família de determinação, que gosta da política partidária, né? Porque nós somos um ser político, não tem jeito. Meus alunos não gostam de política, professora. Vamos lá, vamos entender o que é essa palavra. Se você nasceu num planeta, você é um ser político. Porque a política nada mais é do que tentar organizar a nossa vida e a vida do outro da melhor forma possível, não é? Tentar melhorar uma situação começa pela sua vida. Você tem que ter uma organização política dentro da sua vida. Porque não, a sua vida passa e você não faz nada. Você não direciona. Então, a política é isso. E a família da minha mãe, uma família também de nordestinos. Meu avô era paraibano, minha avó cearense. Vem também, a família deles, os pais vieram também através de secas, chegando aqui no Pará. E se espalham. Belém, Santa Maria, a família do meu pai, não. Eles vêm do Ceará, eles vão para o Jandiateu, ali próximo de Itaciateua, e dali se espalharam. A história da família do meu pai é uma história muito, muito interessante. Né?
uma família de muitos irmãos, uma família grande, muita coisa envolvida para poder eles crescerem como homens e mulheres de verdade, né? Porque, às vezes, o conhecimento, ele não é o tudo ou ele não é tudo. Eu creio que a sua família já está há um bom tempo aqui, que já até se mistura com a história do município, né? Sim, há uma sequência de juntas, juntou muita coisa e o nome está lá, dentro dos arquivos, por exemplo, quando eu pesquisei os documentos da Câmara Municipal, eu encontrava muito o nome dos Alencar lá, em reuniões da Câmara, vereadores e tal. E agora nós temos também, né, um vereador, o presidente da Câmara também, Alencar. O fato da senhora cursar História na sua formação fez com que você despertasse um interesse pela história do município, ou antes mesmo de fazer faculdade você já tinha interesse pela... Ah, sim, tinha. Eu sempre gostei. Eu fui criada pela minha avó materna e ela me contava muitas histórias, né? Por exemplo, a vinda dela do Ceará para cá, ela contava com mínimos detalhes. Ela tinha uma caixa em casa, ela tinha um baú original que veio do Ceará na casa... Ela morava com a minha mãe, né? E eu mexia muito nesse baú. E ela tinha os registros de nascimento dos pais dela, e eu gostava de ficar olhando manuscritos, né? Eu gostava de olhar e ficava perguntando. Então, eu cresci com ela me contando muitas histórias da cidade que ela nasceu, as lembranças que ela tinha do Ceará, da praia, no caso do litoral cearense, como era. Ela falava muito sobre o Mandacaru, essas coisas tudo me despertava, eu sempre gostei. E cresceu esse gosto com o curso. Porque quando eu comecei a estudar, eu disse, nossa, acho que eu não vou. Porque o primeiro ano, o básico, vem todas as disciplinas. Então, a gente fica meio perdido à vontade. Geralmente, às vezes, eu digo para meus alunos, eu vou desistir. Eu digo, deixa passar o primeiro ano. Deixa passar esse básico e depois pega as matérias que são específicas para ver se dá ou não dá. Depois desiste. Senão, não aconselho ninguém a fazer um curso que não se identifique, porque é complicado. Geralmente se torna um profissional ruim ou péssimo. Eu me apaixonei logo. A parte, assim, existe algum tipo de memória afetiva que a senhora lembra daquela época que também contribuiu para a sua curiosidade em relação à história do município? Eu vou bater novamente na tecla sobre a minha avó materna. Ela me dava aula de história sem saber que era uma ciência. Ela era uma costureira e na máquina ela sentava o dia todo. E eu sempre ali do lado, e não parava de conversar. As conversas, elas norteavam sempre a história, né? Sem perceber, muita coisa ela ia me contando. E eu era vizinha do seu João Botelho. Do lado esquerdo da casa da minha mãe era o seu João Botelho. E do lado direito era o seu João Gabriel, que foi prefeito da cidade. João Botelho foi vereador e João Gabriel foi prefeito da cidade. Uhum. Esses dois senhores, eu cresci conversando com eles, né? O seu João Botelho era mais, assim, um pouco fechado no sentido de carinho e tal, mas o seu João Gabriel, como o filho dele, caçula, da mesma idade que eu, a gente vivia muito junto, muito amigo. Eu era de sentar na perna, de comer girimum com coco, com leite de coco, que os paraibanos gostam. E ele também me contava muitas histórias e eu via muita coisa acontecer na casa dele. Porque ele era um político, né, mesmo com a casa cheia, e ganhou a eleição para prefeito de Santa Maria. A casa era todo o tempo cheia e eu observava tudo aquilo. Tudo. E ouvia muitas histórias, né? E também eles são referências para mim, esses dois homens, de coisas que eu via e ouvia, né? Sempre eu gosto de ressaltar de que eu não imaginava, né, que eu ia ser historiadora. Naquele momento que a senhora estava no processo de formação como uma docente, como a senhora enxergava a história do município, vendo a partir da sua ótica de uma jovem que cresceu numa cidade que era praticamente desconhecida não, que ainda estava em processo de desenvolvimento, como a senhora consegue fazer essa leitura de historiador? Como foi a sua ótica
na questão de ver a evolução do município e poder relatar ela? Quando eu decidi fazer o meu TCC, que eu conversei com a professora, que foi ser minha orientadora, ela repetia muito uma frase que jamais esqueço. Ela dizia que Santa Maria existia e não existia. Uhum. Era uma cidade sem registro histórico. Era como que as pessoas estivessem construindo a sua vida aqui e, ao mesmo tempo, não construíam nada. Porque tudo aquilo que você não registra, que você não documenta, o tempo leva. Não só os comportamentos, as falas, mas a documentação, que a gente vai dizer, o papel em si, que hoje já não tem um grande valor, mas tem também. E ela dizia que era urgente, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que começar a conversar com as pessoas, porque elas partiriam e levariam com ela o mais original, que é o cotidiano de cada ser humano. E como essa pessoa vê esse cotidiano, como ela vê a história em si. Uhum. E eu corri. Hoje, quando a gente olha para a história, podemos dizer até da própria Igreja Católica, no contexto inglês, né? Eu não sou uma pessoa que lê bastante e tal, mas eu vi um pouco da história de um rei chamado Alfredo o Grande, que ele viveu por volta de, não sei se foi 800 depois de Cristo, na Inglaterra, quando a Inglaterra não era Inglaterra ainda. Ele foi um rei de uma localização chamada Wessex. E uma das principais preocupações que ele tinha era registrar tudo. Ele tinha, naquela época, eram poucas pessoas que eram letradas, principalmente eram os padres da época. E os padres que registravam tudo para o rei. Tudo, até mesmo uma informação que teve de um inimigo de batalha que tinha em outras terras, era registrado, enviado e que era guardado como se fosse um acervo histórico. Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que são essas práticas que como é que eu posso dizer, firmam a nossa história, né? Uhum. São essas práticas que colocam alguma coisa no mundo para existir, de verdade. Porque a partir do momento que as pessoas que têm a lembrança de algo se vão, aquela história morre com eles se não tiver registrada, né? Tem uma coisa também que eu acho muito interessante na história, que é a leitura do espaço e do tempo. A geografia faz leitura do espaço, né? E a história faz a leitura do tempo, dos acontecimentos. E eu acho que essas duas, eu já falei naquele podcast, elas duas andam muito juntas, né? Então, essa curiosidade de querer saber como era Santa Maria há pelo menos 50, 60 anos atrás é uma curiosidade não só de historiador, mas também de geógrafo, né? Entender como funcionava o funcionamento aquele local tão pequeno, mas também tão cheio de história que era Santa Maria. E eu acho que não dá para descartar, assim, separar a história do município com a história da igreja, né, professora? Não. Porque foi praticamente a partir da igreja que nasceu o município de Santa Maria do Pará. Sim. A senhora poderia me explicar um pouquinho, assim, como se deu esse processo? Como a senhora desenvolveu isso no seu TCC, por exemplo? A questão Os primórdios. do primórdio da igreja aqui em Santa Maria. Pois é, vamos tentar fazer assim um relato da delimitação do meu tema. O meu trabalho de conclusão de curso na Federal, eu começo a fazer pesquisas para pegar somente a origem, já que não havia nada, né, na cidade. Então, eu delimito de 1915 a 1961. Então, meu TCC, o tema dele é Santa Maria do Pará, da colonização à emancipação política, em 61. Né? O que é que vai acontecer? Eu começo a pesquisar de 1915, mas história, ela é uma ciência onde você não consegue pegar uma data e trabalhar
aquela data. Mas isso é comum no tempo. Você não conta a sua história de nascimento do dia que você nasceu, porque sua mãe ficou grávida antes. Tem que ter a história dela, de uma família. E quando eu começo em 1915, eu vou ter que voltar. Voltar muito, e eu não vou trabalhar mais só o século XX, eu tenho que voltar para os fins do século XIX. Então, nos fins do século XIX, o Estado do Pará ele incentivava a colonização no nosso Estado. Aquela ideia de que se perpassou por muito tempo de que a Amazônia era desabitada, que era necessário população, ser humano para povoar, sendo que nós tínhamos, naquele momento histórico, um território muito povoado pelos índios. Etnias belíssimas, histórias grandiosas, mas as minorias elas tendem sempre a ser sufocadas. Hoje, muito avanço, mas ainda está longe. Então, era necessário trazer pessoas para cá, para povoar esta Amazônia. E como o nosso estado está dentro do coração da Amazônia, os governadores eles incentivavam isso aí. O que é que vai acontecer? Em 1898, finalzinho do século XIX, a missão Capuchinho, uma missão italiana da região da Lombardia, eles começam a vir para o Brasil e um dos lugares que eles vão fixar é Belém. Lá constrói uma igreja, por sinal, muito bela, né, ali em São Brás, mas eles precisam expandir a missão, né, para lugares onde houvesse necessidade dessa linha que os capuchinhos eles vêm de uma linha, de uma ordem franciscana. E quem conhece as ordens franciscanas sabem que é uma ordem onde São Francisco ele pregava o voto da pobreza. Viver junto com os pobres e sofrer as dores do pobre. E eles tinham que procurar um local onde tivesse um problema grave para trabalhar. Com isso, a missão ela vai chegar até a colônia de Santo Antônio do Prata, que já era um povoado, né, com muitos nordestinos morando ali. Esses nordestinos que moravam ali nos fins do século XIX para o início do XX, eles adivinham das grandes secas que assolavam o Nordeste. Então, nós vamos ter algumas muito sérias nos fins e no início do século XX, mas eu procurei a mais séria, que ela vai se dar por volta de 15. Então, eu dou um salto até lá, porque em 15 a seca ela matou demais. E com as famílias se perdendo, os pais perdendo seus filhos, e o desespero, a fome, a miséria, eles começam a migrar, envolvidos por propagandas paraenses que diziam que aqui corria leite e mel. Era fácil. Então, vamos para o Pará. E eles começam a vir. Essa ideia de que em algum lugar as coisas estão melhor do que no lugar que a gente vive, elas permutam a vida do ser humano constantemente. Hoje é Santa Catarina. O povo da nossa cidade está indo, meus alunos, todos os dias viajando para Santa Catarina em busca do melhor. E nessa época aconteceu isso. A miséria é grande, a fome também. Então vamos para o Pará. A propaganda dizia que o governo ele ia pagar passagem, que tudo aqui era muito... Quando chegasse aqui, eles iam ser locados no trabalho. Mas a viagem, o sonho, ele começava a ser... A dificuldade era para comprar passagem. Eles iam do interior do Ceará, por exemplo, para Fortaleza, comprar passagem. Entravam numa embarcação grandiosa, um navio muito grande, com toda a sua família. Traziam somente os pertences, poucos pertences. Só o necessário, né? Só o necessário. Vendiam por quase nada a terra, a casa. Animais já não haviam mais. E levavam cerca de 3 meses para chegar em Belém. Nessa viagem, nós estamos falando do início do século XX. Então, a varíola, muito intensa, tuberculose também, além de outras doenças. E eram crianças e adultos debilitados pela seca. Então, a vinda para cá já trazia morte. Os filhos iam morrendo, pai morria, mãe morria, durante a viagem. 3 meses, muito.
E esses corpos eram jogados no mar. A perda já chegava uma pessoa com problemas sérios aqui em Belém. Chegavam em Belém, desembarcavam do navio, e a primeira decepção deles é que eles não iam ficar em Belém. Eles iam para o interior, que eles não sabiam onde era, e eles pegavam um trem, o mais famoso, Belém-Bragança, que cortava os municípios, não passava dentro de Santa Maria, porque passava em Igarapé-Açu, mas eles vinham nesse trem, já vinham assessorados por alguém do governo, e quando chegavam em Igarapé-Açu, mesmo achando ruim vir para o interior, eles não sabiam que não era ali que eles iam ficar. Então, vocês devem entender que esse imigrante ele sofria muito. Os sonhos iam se perdendo a cada minuto. Chegando em Igarapé-Açu, eles ficavam sabendo que eles iam para o interior, como nós chamamos, colônia. E que eles iriam receber uma terra do governo, sim, uma doação, mas nessa terra não tinha nada. Esse nada é nada, somente a terra. Eles tinham que construir a casa, ver se a terra era boa para o plantio. Eles não eram acostumados, pela situação vivida no Nordeste, a chuvas intensas. Então, nós sabemos que aqui, com as chuvas, tem época que a fruta fica azeda, fica doce. Tudo isso é uma realidade nova. Não adianta plantar muita coisa, como hortas, porque a chuva ela não deixa nascer. E eles vão enfrentar muitas dificuldades. Então, eles são locados no interior de Igarapé-Açu. E um desses interior é o Curi, que era uma comunidade grande, estruturada, e a colônia de Santo Antônio do Prata. Ali só viviam nordestinos, e vai chegando mais. Essa seca de 1915 não vai ser só ela. Depois vai ter mais uma sequência de secas. A Paraíba, nesse período, ela ficou 10 anos sem chuva. Então, veio paraibano demais. 10 anos sem pingar uma gota, nós, paraenses, não temos noção do que é isso. Perde a família quase toda. Perde a referência de ser humano. Perde a fé. Perde a esperança. O ser humano fica um vazio total. Ele não sabe para onde olhar, o que fazer. E as perdas, por exemplo, humanas, perder um filho que ama muito, um único filho, o filho perder a mãe, tudo isso tira a estrutura de uma pessoa para sonhar. E era assim que eles vinham. Era assim que a minha avó dizia que eles chegavam aqui. Era mais pesadelo do que sonho. Dormiam no Nordeste e acordavam num Pará onde eles não viam uma realidade boa. Mas estavam ali, firmes, né, para continuar. Locados no interior de Igarapé-Açu, eles enfrentavam uma dificuldade grande porque, primeiro, tinham que morar na casa de alguém para construir a deles. Construiu e começava a plantar com muita dificuldade. Uma realidade diferente. A geografia ela mostra que os territórios e suas diferenças, eles, ao mesmo tempo que facilitam a adaptação, eles também fazem com que o ser humano se desespere por não saber lidar com aquela realidade. Mas foi assim que eles chegaram. Começam a morar nesses interiores de Igarapé-Açu e todas essas comunidades, a que se destacava nesse momento era Santo Antônio do Prata. A missão Capuchinha ela chega nos fins do século XIX. Então, em 1915, já havia uma estrutura grande. Qual era a estrutura? Estava sendo construído lá um colégio imenso. Esse colégio, ele oferecia um estudo integral. Integral não é de hoje, integral é de muito tempo. Era um estudo integral, onde o objetivo pelo documento da missão era atender filhos de órfãos, índios, porque ali viviam muitos tembés, e crianças. O termo no documento chama desvalidas. Crianças pobres. E era o que tinha muito na colônia. Esse era o objetivo da missão Capuchinha, educar essas crianças. E realmente a educação era maravilhosa. Eles tinham, por exemplo, uma disciplina que
correu nos currículos do direito por muito tempo, chamada retórica. Ensinava a criança a falar em público, para que ela não tivesse dificuldade, como muita gente tem. Quantas pessoas hoje são doutores numa área, mas têm dificuldade de falar? Muita dificuldade. E, com isso, limita o seu conhecimento. E a retórica ensinava o latim, obrigatório. Então, você imagina aí uma criança que passava muita fome, tinha que estudar latim. Alguma língua europeia? Italiano, francês? O italiano... Como os missionários eram italianos, eles faziam o quê? Eles falavam só italiano para forçar a criança a aprender. E aprendia muito. Então, era comum, nas ruas da colônia do Santo Antônio de Prata, você encontrar as crianças conversando em italiano. O latim, muito bem dado, desenvolvia uma leitura nas crianças. Eles davam livros em latim, por exemplo, todas as orações católicas eram dadas em livrinhos em latim. E a criança, além de ler, cantava nas missas em latim. Então, era um ensino completo. Ali tinha alimentação, tinha disciplinas com cuidado com a higiene, porque os desvalidos, como se dizia, a criança desvalida, ela vinha desprovida de tudo para a escola. Então, essa missão ela vai ter uma importância, eu digo, grandiosa na vida de quem ela pôde abranger na Vila de Santo Antônio do Prata. Os capuchinhos, eles se dedicam integralmente àquilo ali. E, no início, o fundador, Frei João Pedro, ele manda sempre missionários com a idade assim, de 50 anos para frente. Só que ele percebe que a missão precisa de jovens, porque o trabalho era árduo. Eles assistiam às igrejas em todo o local onde passava o rio Maracanã, por exemplo, eles só andavam de canoa. Eles iam cortando o Maracanã, a Timboteua, eles assistiam de missa. Essa região toda, eles saíram passando, em Igarapé-Açu toda. A missão ela se expande de uma forma muito grande. Parecia ser pequena. E aí eles constroem, vamos nas construções, o colégio, ele tem uma parte subterrânea e mais 2 andares, uma estrutura belíssima. Eles constroem a igreja central, a matriz, manda buscar telhas estrangeiras, o piso estrangeiro, as obras, esculturas, elas são, a maioria italianas, belíssimas. Eles constroem uma igreja semelhante a um modelo um pouco holandesa, um pouco italiana, um pouco espanhola, e algo belo de mar dentro de uma mata, da mata amazônica. E a ideia de trazer jovens, missionários jovens, chega até trazer um grande frei, chamado Daniel de Samarate, né? O qual eu tive a oportunidade de fazer, abrir um parênteses aqui rapidinho, eu tive a oportunidade de trabalhar como bacharel, porque o meu curso, eu sou licenciada e bacharel em História. Foi um ano que a Federal abriu para entregar 2 diplomas para o aluno. Ela abriu alguns anos, fechou, depois abriu de novo, e eu tive sorte de me formar nas 2 áreas. Então, eu posso ser, né, e sou professora, ministrar, e eu posso pesquisar, eu posso entrar em qualquer lugar, público ou não público, né, pelas leis brasileiras e também internacionais, de pesquisar documentações e pessoas, né? Ter acesso onde muita gente não tem acesso. O historiador tem esse acesso, né? E se ele não tem, ele pode fazer com que isso na lei seja cumprido. E quando eu me formo, minha vontade era ser pesquisadora, buscar histórias e viajar, era muita coisa. Mas eu já tinha uma vida no magistério muito grande em Santa Maria. E a história, ela vem na minha vida sem eu querer, mas depois eu me apaixono por ela de tal forma que eu não largo mais. Eu não consigo sair da sala de aula. A sala de aula, ela me dá prazer, ela me alegra, ela faz eu crescer, eu esqueço tudo quando eu estava na sala de aula. Então, quando eu esquecer tudo, significava que, ao pisar na porta da sala, todos os meus problemas, as minhas situações, as minhas mazelas, elas eram esquecidas.
E o foco ali era o aluno. E processar o conhecimento com o aluno. Então, o que vai acontecer? Com alguns anos de formada, decidem os freis capuchinhos na Itália de que esse frei, Daniel de Samarate, que passou pela Colônia do Prata, ele tem tudo para ser santo. E nesse tudo para ser santo, porque dentro da Igreja Católica, para poder ir para um processo de beatificação, canonização e santificação, é um processo muito lento e exige muita pesquisa. Eu e minha irmã, e mais um amigo de Belém, fomos contratados pela Missão Capuchinho para executar essa primeira pesquisa na tentativa de canonizar este frei Daniel de Samarate. E a gente fez uma pesquisa muito profunda, trabalhando em Belém dentro do Centu, nos jornais microfilmados. Esses dias eu dei uma aula no Colégio das Freiras, né, das irmãs aqui preciosinas, e falei para as crianças o que é mais ou menos um jornal microfilmado. Só que a criança ela quer visualizar, ela quer ver como é esse jornal, né? E também outro lugar que eu vivi parte da minha vida foi o Arquivo Público do Pará, onde eu já tinha passado por lá, mas eu dediquei muito tempo para o Arquivo Público do Pará. Um acervo grandioso que tem sobre a Colônia do Prata lá dentro e sobre Santa Maria. Porque eu já estava formada há alguns anos, mas eu fui descobrir que lá tem mais coisas de Santa Maria. E que eu poderia ter feito um trabalho melhor, mas eu fiz o trabalho pioneiro. O nosso município, ele não tem nenhum tipo de, não sei se é órgão ou setor que preserve essa história ou que fomentem a pesquisa para engrandecer mais o acervo? Tem não. Eu digo sempre, Santa Maria é desprovida de muitas coisas. Quando eu fiz meu TCC, que eu defendo ele em 92, um dos pedidos que eu fiz para o prefeito na época foi que ele me permitisse, gratuitamente, era um trabalho que eu estava oferecendo voluntário para a cidade, que ele me deixasse organizar o único acervo que eu encontrei, que foi o da Câmara Municipal. Quando eu pesquisei os documentos da Câmara, inclusive eu tenho algumas cópias em casa de coisas importantes que eu encontrei lá, eu fui levada por uma pessoa que trabalhava na Câmara numa salinha muito pequena, muito fria, abafada. Uma sala que não contava com nada para ser um arquivo. E eu encontro lá, não tem armário, não tem nada. Toda a documentação da história de Santa Maria, ela estava no chão, algumas em sacolas, outras não. Atas, muita preciosidade. Tudo largado numa salinha na Câmara Municipal. E eu me desesperei na época. E voltei, marquei com o prefeito e conversei com ele que eu me ofereci para organizar aquilo ali. Então, estava tudo se desmanchando, muita coisa que eu bati cópia na época já estava deteriorado. Conversei, ele disse, vou pensar. E ele pensou muito, que nunca deixou eu entrar mais lá, né? Eles me cortaram de todas as formas, eu chegava, dizia que não tinha chave, e eu não disse que eu poderia fazer, e eu trabalhava muito na época também, e tudo se perdeu. Rapaz, complicado, né? É demais, cara. Perder tanta... O professor Laércio, quando ele veio conversar com a gente, ele mencionou um desejo que ele tem de criar uma Casa da Cultura, onde, a regime de comodato, ele ia colocar os objetos, os artefatos que ele tem sobre a história para ficar em exposição para o nosso município, até porque essa geração mais jovem não conhece e dificilmente vai conhecer ou ter acesso a um acervo desse se não tiver disponível de uma forma física dentro do nosso município. E da forma digital, a gente sabe que o jovem ele não procura por isso, né? Então, ele tem um sonho de criar essa Casa da Cultura, só que a gente percebe que, de fato, o pilar para isso se concretizar ou meio que a gente imaginar que pode ser realizado é a política. Porque se o nosso dirigente não tiver interesse, dificilmente vai para frente, porque já não tem incentivo financeiro privado para esse tipo de assunto, né? Eu fico pensando se existe algum político que tenha esse interesse. A senhora acha que tem chance
dele conseguir produzir ou fomentar essa criação de algo assim, de um museu, vamos dizer, um mini museu no município? Ou isso vai além de uma pessoa só, de um candidato, ou precisa de outros fatores que dificultam? Para fazer uma casa da cultura, a gente pode dizer assim, para ter um local onde alguém chegue, né? Ou da cidade que está longe, ou um turista, é necessário algumas coisas assim oficiais. Por exemplo, o interessante seria tombar um local na cidade antigo. Começaria por aí. Um local que seria assim o excelente seria o grupo escolar, o nome era assim, Magalhães Barata. Ali a estrutura dali é a estrutura original. Isso é muito importante. Se eu não me engano, você Dilson falou que lá é tombado, não é não? Tombado. Eu não tenho conhecimento disso. Por causa que, se tombar, não poderia mais funcionar a escola. Entendeu? Porque se tomba, tem que direcionar tipo para uma casa da cultura, para um local assim. É o que eu conheço. Mas seria um local para ser tombado. Porque as casas antigas aqui, elas foram todas modificadas. A gente já não tem mais. Acho que tem umas duas só que tem uma estrutura na avenida aqui do passado. Mas o Magalhães Barata tem uma estrutura. Ele poderia, se gastaria dinheiro, mas poderia mexer em muita coisa ali para voltar um pouco original dali. Mas a estrutura é original. E tem salas, e dá para adaptar muita coisa. Agora, não precisaria muita gente. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha, no poder público, ela faz muita coisa. Eu tenho certeza que faz. O ser humano tem que querer. Tudo tem que querer, ter foco e determinação. Eu acredito que um ser humano é capaz de fazer muita coisa. Agora, claro, se ele se acovardar, se ele se acomodar, ele não constrói nada. E os acervos, eles vão sendo perdidos. Como eu disse para vocês, tudo que eu vi, que eu li e que eu não pude organizar, não pude limpar, não pude manter. Tentei, mas não pude. Fui toda trancada, fechada as portas para mim. Se perderam no tempo porque ali se acabou tudo. Não tem mais como recuperar isso aí. As pessoas que escreveram já morreram. O documento se acabou e não tem mais. Mas eu também tenho essa mesma sede do Laércio. Sempre tive, de fazer, mesmo que fosse um compartimento. Mas eu penso sempre que tinha que ser num local histórico. Não construir um prédio, não dar uma salinha em tal lugar, mas um local histórico, para ali a pessoa entrar e se sentir diante do que estava vendo. E que independente do governante que esteja, aquilo fique ali para sempre, né? Eu penso, às vezes, que as pessoas que estão no poder público, elas perdem muito o direcionamento de que pequenas coisas feitas em termos grandes, eu quero dizer assim, uma pessoa que conseguisse levar um projeto desse, ser aprovado e colocasse para funcionar, de parceria com os historiadores da cidade, que nós temos vários historiadores aqui. Isso. Vários historiadores. Poderia gerar emprego. O cara ia ter um nome eterno na história. Eterno na história. Ele ia fazer... Se ele não tinha um nome na história, mas ele ia ter. E seria importante também fomentar não só a cultura, mas o turismo, né, na cidade. Sim, porque as pessoas chegam não tem nada para ver. Não tem nada, Não tem justamente. nada pra ver. Eu lembro que, quando eu estudei no Magalhães um tempo, a gente até brincava, que tinha a base daquele cruzeiro que ficava na frente da igreja, Sim. que aquilo ali era coisa, sei lá, do século passado, parecia tão antigo, a forma, até as molduras. E eu lembro que eu vi um pequeno ônibus que encostou na praça e desceu alguns senhores e começaram a bater foto lá da praça e a gente ficava brincando, né? Sim. Esses caras estão tirando foto aqui, a cidade mó ridícula e tal. A gente não tinha conhecimento, era criança. Mas hoje... Eles procuravam uma referência. Isso. Hoje a gente não vê uma pessoa de fora vindo registrar setores do nosso município que não seja essa parte mais moderna, né? Sim. Ou seja, mostra que naquela época, por pouco que seja, a gente tinha monumentos que poderíamos chamar de histórico, né? Que a gente poderia,
que já traziam curiosos para conhecer a história, que são os turistas, né? Então, eu acho que, como o Léo falou, como você citou, se a gente tivesse um acervo histórico, principalmente que levasse a linha do tempo, contasse a história do nosso município ali, eu acho que a gente teria não só muitos turistas, mas também muitos estudantes que quisessem compreender a história da nossa região. Né? E tem uma coisa também que eu acho que a senhora vai abordar mais à frente, cuidar do que ainda falta, né? Ou do que sobrou. do que sobrou. Porque tá indo, vai tudo indo. Pois né? Do que sobrou. Por exemplo, lá na Vila do Prata, existe... construíram uma igrejinha pro Frei Daniel Samarate, né? E hoje está em estado de deterioração. E também a escola que a senhora citou, né? Que acabou ficando totalmente destruída, né? Pelo tempo e pela falta de zelo dos governantes. Certo. Então é importante cuidar e manter o zelo, cuidar para que aquela memória é uma construção, né? Por mais que seja firme, sólida e esteja firmada em algum lugar, com o tempo ela vai se desgastando e vai se perdendo, né? Então é importante que se faça esse projeto de preservação de monumentos históricos e que também que o poder público olhe, né? Olhe. Então, pessoal, vocês que vão votar aí daqui a algum tempo, procura ver se tem algum candidato que tenha esse interesse. Mas vamos voltar aqui para a história do município. Vamos lá. A gente meio que já entendeu como surgiu esses projetos da igreja, a missão Capuchinha, que trouxe não só diversos moradores, mas também as missões religiosas para essa região. Mas em que momento a gente pode dizer que foi a partir daí que começou a migrar pessoas para o território que hoje é Santa Maria? Vou tentar fazer uma linha do tempo mais rápida, sem parêntese. Em 1898, com a instalação dos capuchinhos mesmo na Colônia do Prata, eles promovem dentro daquela colônia não só construções, não só a questão da arquitetura. Rapidamente eu vou falar. Igrejas matriz, colégio. Eles fizeram umas casas padrões, que era para os padres morarem. E os nordestinos ali estavam vivendo já. Só vai aumentar a quantidade, a população só vai aumentar. Então, isso aí vai transcorrer do início do século XX, do final do século XIX, 1915, a leva de nordestinos aumenta. O número de índios cresce também, porque os tembés vivem às margens do Rio Maracanã, que passa na colônia. E o colégio, ele tinha um foco para abrigar essas três classes, os desvalidos, os órfãos, no caso, e os filhos dos índios, para educá-los. E, além disso, a missão ela fazia o papel religioso, né? As missas, batizados. Parecia tudo muito comum, mas os italianos eram acostumados com meios de comunicação. Então, eles vão trazer para a colônia o primeiro telefone. Eu gostava sempre de ressaltar para os meus alunos que em Belém só havia um telefone nessa época, que era no Palácio do Governo. Não é? E a Colônia do Prata, os italianos conseguiram instalar uma linha telefônica, além que eles tinham a linha do telégrafo lá, que eles passavam telegramas direto para a Itália e para qualquer parte do mundo. Eles tinham o aparelho, tinham tudo. Então, o Prata, uma das perguntas que me fizeram aí é que o Prata, ele chegou em alguns momentos a ser mais representativo do que a própria capital do estado. Então, era um interior, meio da mata, onde se tinha um telefone, qual a capital do estado tinha um telefone. Como o Prata não se tornou uma cidade gigantesca? Pois houve o governo do estado, teve um governador que ele percebeu que o Prata estava crescendo muito. Estava se tornando a menina dos olhos. As verbas vinham, chegavam e estava crescendo. Né? E pensar que a capital do estado poderia mudar para a colônia, levantaram essas questões em Belém, em reuniões na Câmara de Deputados em Belém, de que poderia
a capital vir para cá. Porque Belém, a questão de Belém é o rio, o porto, mas os capuchinhos se desenvolviam muito. Então, tinha que ter um freio, parar. E o que vai acontecer de 15 a 20? Em 5 anos, a hanseníase ela vai crescer muito no Brasil. E o estado que ela vai mais crescer vai ser o Pará, por causa do nosso clima, quente e úmido, o clima amazônico. O clima quente e úmido, ele propicia de que essa doença ela se espalhe rapidamente. Como é um vírus, não é? E naquele momento não havia cura, a pessoa que era contaminada pela hanseníase, popularmente chamada lepra, estava condenada à morte. Belém, em 5 anos, o número de leprosos vai crescer muito em Belém. E havia um hospital, Tucunduba, onde hoje é a Universidade Federal do Pará. Geralmente, eles gostavam de construir um hospital para essa doença, onde tivesse um local para os doentes lavarem-se, devido à doença esquentar muito a pele, o corpo. E ali havia o Tucunduba, dentro da Federal, onde hoje é a Federal. Só que ele estava superlotado, superlotado. Então, eu encontrei documentos de governadores que eles falavam muito sobre lixo humano. O lixo humano era o ser humano portador da hanseníase. A família abandonava, como no tempo de Jesus, era jogada nos montes, né? Em Belém era jogada nas ruas. A família não queria mais em casa. Eles iam para as portas das igrejas, dos prédios, do próprio palácio do governo, pedir, mendigar. A doença, além dela marcar muito, porque você perde parte do seu corpo, você vai perdendo seus dedos, nariz, orelha, enfim, até a morte, ela dá mau cheiro, não é? Porque apodrece a carne, e eles ficavam... A beleza de Belém sumia diante desses leprosos. E o governo, naquele momento, o governador ele queria limpar Belém. Ele queria fazer uma higiene humana. Geralmente, quem está no poder público, eles tendem a esse pensamento. Limpar. A gente vai ver isso muito com a varíola no Rio de Janeiro, depois outras... Limpar significa tirar o mendigo, tirar o doente, tirar o pedinte da rua, para não... tirar a beleza daquele espaço, daquela arquitetura. E aí Hospital Tucunduba lotado. Belém cheio de leprosos e chegando mais, pessoas do interior doente não tinham onde colocar. Então, o governador ele tem uma ideia. Ele contrata o melhor médico que havia no Brasil, que ele trabalhava no Instituto no Rio de Janeiro, era um médico da profilaxia da lepra, da hanseníase. E esse médico ele vem para Belém para procurar um lugar para se construir um leprosário. Tinha que ser grande, tinha que ser distante da capital para esconder esse lixo humano. E eles vão visitar algumas ilhas. Atravessam ali Belém, visitam algumas ilhas, mas toda a ilha que o médico ia com o governador ele não gostava. Ele achava que ia gastar muito, ia demorar muito. É quando o governador, Souza Araújo, ele comenta... Souza Araújo era um médico da profilaxia do Rio de Janeiro, da lepra, e Souza Castro era o governador. Os dois conversam informalmente e eles decidem que vão visitar uma vila próspera que tem uma missão italiana de difíceis acordos. Os italianos, cada vez que iam até o governo do Estado, as brigas eram grandes, porque eles pediam uma quantia, o governador não dava, e eles acabavam pegando esse dinheiro na Itália com muita facilidade. E aí cresciam independente do governo do Estado, e isso o governo não gostava. E o crescimento social, o crescimento na Europa era muito grande dessa missão na Colônia do Prata. Voltando à questão, ele cogita para o médico que tem um lugar ideal. O lugar tem casas, o lugar tem um igarapé, um braço de um rio, o lugar tem um colégio que dá para ser o hospital, e esse lugar é a colônia de Santo Antônio do Prata. Pronto. O médico não hesita, quero conhecer. Eles pegam o trem, Belém-Bragança. Há documentos provando essa vinda, porque eles vão fazer tipo um diário. Eles vêm conversando, já negociando muita coisa. E o médico visita
E foi interessante que alguns nordestinos que eu entrevistei, eles disseram que lembram do governador chegando e o pessoal naquele aplauso, que até hoje, quando o governador chega no interior, o pessoal faz aquela festa. Imagine nessa época. Imagina. Eles, coitadinhos, pensando que era verbas, que coisa boas vinham, né? Para pavimentar, que não era pavimento até hoje, não tem pavimentação, né? É na areia e tal. E aí eles vão fazer uma festa para o governador. O governador está com um médico que vem olhar-se lá, transforma-se num leprosário. Nesse momento, precisamente, funcionava a missão da escola tinha sido desativada por falta de padres para dar aula. Eles deram um tempo, e nesse tempo, o governador, já para ver se destruía aquela estrutura, colocou para funcionar lá uma colônia correcional. Hoje nós chamamos de presídio. Então, os presos mais perigosos, né, de altos crimes, eles eram trazidos de Belém para a Colônia do Prata. E funcionava uma colônia correcional. Eu tenho relatos no meu trabalho, no meu TCC, de que os nordestinos eles eram tipo obrigados a conviver com esse pessoal. Eles andavam na rua com correntes nos pés. Uma cena muito triste que eles relatavam para mim quando conversavam comigo. Eles eram torturados na rua, colocados, amarrados. Algumas falas retrata-se um pouco da escravidão. Um pouco da escravidão que ocorreu aqui no Brasil. E, então, estava funcionando nesse momento essa colônia correcional. No dia que esse médico veio, o Souza Araújo. E ele olhou tudo, observou, ele disse, é aqui. Essa foto é de lá? Essa foto é a Igreja Matriz, Lá do Prata. do Prata. Essa que tem todo estilo estrangeiro. Na época já tinha, né? Sim. Ela foi construída... Foi nesse momento foi a partir desse momento que o Frei Daniel ele pegou a doença. Esse momento que eu estou falando, o Frei Daniel vai chegar mais na frente. O momento da visita, ele chega um pouquinho mais na frente. A visita acontece, eles decidem na volta a Belém, que é ali que vai ser o leprosário do Pará. E o governador gosta demais da ideia porque ele quer desativar toda aquela estrutura que está, aquela evolução que está acontecendo ali. É a menina dos olhos. Poderia ter sido ali a capital do estado, ser transferida. O colégio, Lá do Prata? sim, Ainda é assim? desse jeito, está todo destruído, mas a estrutura está lá. Gigantesco. Lindo, belíssimo. Então, dando continuidade, eles retornam e agora partem para a negociação. Algo que eu quero explicar com calma para as pessoas compreenderem. A Colônia do Prata, vamos pegar assim bem simples, localizada no interior do Pará, ela vai ser vendida, não é, para o governo federal. O território vai ser delimitado em documento. Hoje seria pelo IBGE, havia um órgão antes. Vai ser todo delimitado em documento e o governo do estado, Souza Castro, ele vai vender para o governo federal. Essa venda ela ocorre por volta de 1921 para 22. O processo todinho, porque é um pouco demorado. A pressa é grande, mas o processo é demorado. No meu TCC tem a quantia, porque nesse momento a moeda brasileira são os réis. Então, é vendido por um bom dinheiro. Eu digo um bom, a gente vai dizer excelente dinheiro. Esse dinheiro cai na conta do estado do Pará. Então, a Colônia do Prata, até hoje, ela é um território que está dentro do Pará, mas não pertence ao Pará. O documento do território é do governo federal. É a União que detém. Por isso, as verbas, a maioria delas vem diretamente do governo federal para a colônia. O prefeito, por exemplo, lá tem prefeito, mas ele é eleito indiretamente. O prefeito de lá não é o de Igarapé-Sul? Não. Eu sempre imaginei que fosse uma vila de Lá Igarapé-Sul, tem um né? prefeito, a gente diz o nome prefeito, mas lá tem um administrador que é nomeado pelo governo federal. Não há É eleição. o presidente o presidente da República que nomeia. Interessante. É não uma sabia questão disso. muito... Com o passar do tempo, o governo estadual começou a entrar, por exemplo, com escola, com verbas para lá. Mas as verbas mesmo da colônia elas são diretamente federais.
São É federais. como se fosse um estado dentro do nosso... É Unidade interessante. federativa. É um exemplo a questão do Vaticano, na Itália. Não é? Aham. É um país dentro de um país. Daria, Mais ou menos daria um assim. podcast só sobre o prata, né? Dá, só sobre o prata dá. Daí é muita coisa. E aí ele vende, o povo não sabe de nada. O povo pensa que o governador veio fazer aquela visita, né, de cortesia. O governador ele se livra de uma coisa que poderia dar muito problema para ele. Ele vende, desativa uma colônia correcional e, nos fins de 22, eles começam a fazer o quê? A trazer os doentes no trem Belém-Bragança para o Prata. A minha avó materna morava lá e muitas pessoas que eu entrevistei, alguns foram indenizados. A indenização era coisa muito pequena. Terreno, a casinha muito simples, de taipa. Então, era só para o governo dizer que estava indenizando para não ter problema na justiça. Mas, por exemplo, a minha avó, quando ela soube que estava chegando leprosos, ela saiu de lá. Sem nada. Podemos dizer que isso aí também foi um dos motivos que as pessoas migraram para essa região aqui. É aí que começa a história de Santa Maria. Essa migração, mais uma vez, o nordestino é expulso de uma terra. Os sonhos deles são perdidos. Por isso digo que são fortes. Muito fortes. Eu tenho o maior orgulho de ter sangue nordestino. Muito orgulho. De Santa Maria ter o sotaque que tem. De Santa Maria comer as comidas do Nordeste. Eu amo o Nordeste, porque o povo é forte. Muito forte. Eles vão resistir a muitas coisas. Da seca, à chegada e à migração constante, por sofrimento. No momento que os doentes começam, as pessoas portadoras de hanseníase começam a chegar, eles começam a fugir. É fuga. A minha avó não esperou a indenização. Ela nem voltou mais lá. O medo da doença. Não tinha cura. Não tinha cura. Vírus. Então, era problema. E esses doentes que chegam na colônia, eles vêm no estado final da doença. Alguns não têm mais braços, nem pernas, está só o tronco. Né? Popularmente falando, o tronco. São pessoas que já perderam todas as referências humanas. Elas vêm para morrer. E vêm com eles muitos médicos bons, enfermeiros, que vão morar na colônia. O hospital é instalado e o povo nordestino fugindo. Os índios, muitos vão ficar, porque ficam adentro. Mas eles não querem vir mais na vila, de jeito nenhum. A missão Capuchinha, ela é praticamente expulsa. No sentido assim, vocês vão ficar por aqui, mas já sabem, vão pegar a doença. Imagino. Não é? Estou pensando aqui, fazendo uma ginástica mental, que se isso não tivesse acontecido, desse leprosário ter ido para lá, hoje nós poderíamos ter uma metrópole gigantesca nessa região. Pertinho de nós. E provavelmente Santa Maria não seria Santa Maria, seria talvez um bairro. A gente pode... São 9 quilômetros daqui para a entrada, uma né? agrovila, do Prata, talvez, perto. do Prata, né? Porque também eu ainda não mencionei, mas a história da colônia do Prata, ela é muito ligada ao quilômetro 18. E o quilômetro 18 muito ligado à história de Santa Maria, porque os freis que vinham celebrar a missa aqui, eles moravam na colônia no quilômetro 18, que é muito pertinho daqui, por dentro, então, é muito pertinho. E já ficava perto dos rios também, que tem ali, né? O Maracanã corta tudo ali. O trem, o braço do trem, o ramal de Calville que tinha para cá, ele vinha até o 18, né? 18. Ele chegou a vir até Santa Maria, não chegou? Vai ter um período que o trem vem até aqui. Não é bem um trem. Ele tem a cabeça e um vagão. Era para pegar E passageiros. o local, sim, que eles vinham é onde hoje, literalmente, mas ali tem que ter um arqueólogo para escavar, onde hoje é o Curujão. Era ali. Ali era a base onde o trenzinho que vinha parava para pegar pessoas e seguia para pegar a ferrovia Belém-Bragança. Havia muitas casas em Santa Maria onde tinham, depois que foi tudo destruído, tinham pedaços dos trilhos, né? E na casa da minha avó tinha uma chave de boca. Não é? A chave de boca era quase do meu tamanho. Eu sou baixinha, mas era quase do meu tamanho. E eu passei minha infância vendo no quintal essa chave de boca, que ela deve estar enterrada, com certeza, Lá né? pelo quintal. Por lá, pelo quintal de onde minha mãe vive.
Uma chave de boca de quase 1,5 m, que eu tenho 1,5 m e mais alguma coisinha. E eu via muito essa chave, brincava com essa chave assim, no chão, olhando, porque não tinha quem levantasse. Era uma chave de boca de trem, de mexer com o trem. E aqui eu encontrei nas minhas entrevistas pessoas que trabalharam, né, como mecânico e que viajavam, mas foi pouquíssimo tempo. Porque faltou eu mencionar uma coisa muito, muito importante. Além do telégrafo e do telefone, os missionários capuchinhos também eles construíram uma estrada, uma ferrovia curtinha que ligava a Colônia do Prata a Igarapé-Açu. Por conta própria, o dinheiro todo italiano da missão. E isso também o governador não gostava dessa ideia, deles terem um trem que levava e trazia pessoas gratuitamente, entendeu? Para Igarapé-Açu, para fazer compras, para ir para procurar saúde, essas coisas assim. Vamos lá. A colônia é desativada, se torna um leprosário grande, mas ali ainda fica alguns nordestinos que tiveram coragem de ficar, índios, não é? Mas porque eles começam a receber dinheiro do governo, verbas, roupa, comida, mas a maioria migrou. Nessa migração, eles vão vir direcionando para Santa Maria. Mas o que era isso aqui? Naquele momento, em 21, 22, isso aqui era uma mata bruta. Mas ela já tinha sido demarcada no fim do século XIX. Só que ninguém, assim, saber não se sabia. Mas o documento estava em Belém. Nos fins do século XIX, precisamente quando a missão Capuchinho começou a se instalar na Colônia do Prata, o quilômetro 18 já existia antes. 18 é muito mais antigo do que a Colônia do Prata. E ali já havia padres cruzos, que é uma ordem holandesa, trabalhando. E com essa questão de expandir a Amazônia, de povoar a Amazônia, que era muito forte, né? Sempre foi muito forte essa ideia, continua ainda muito forte. O governo ele contratou um agrimensor, hoje a gente chama engenheiro, para demarcar terras no interior do Pará. Esse agrimensor se chamava, o nome que se encontra no Arquivo Público do Pará é Maizim. Então ele vem e se hospeda no quilômetro 18, na casa dos padres. O que ele tem que fazer? Ele tem que adentrar na mata para cá e demarcar travessas, que futuramente poderia ser uma cidade. Como ele fica na casa dos missionários, o missionário vai e pede a ele, isso tem um relato dele no Arquivo Público, pergunta para ele como é que ele vai demarcar, tipo assim, que nome tu vai colocar? E ele diz número. É número. Você sabe, para cá é tudo número. A gente faz uma alusão, Mãe do Rio, 48, Aurora do Pará, 58. Quando você vai para Ipixuna, são números. As pessoas conhecem por números os lugares. Então, ele disse, eu vou colocar números. Ele disse, não. Eu achei que era por causa de quilômetros. Eu também. Não faça isso, não coloque números. Aí ele disse, mas é assim, eu não sou muito católico. O engenheiro disse, né? Chamava-se agrimensor. Assim, eu não conheço muito da Igreja Católica. Ele disse, mas você está na minha casa. O frei disse. Então, vamos fazer assim, eu vou lhe dar o nome dos santos e você coloca só o nome de santos. Ele disse, coloco, estou na sua casa, me tratas bem? Então, me dê aí. Ele disse, eu tenho exigência. Quando você for demarcar, você faça uma cruz e no centro dessa cruz eu tenho uma exigência. Eu quero que você coloque o nome da Mãe de Jesus. O resto do nome dos santos, você espalha da forma que você quiser. Tudo bem, uma cruz no centro, ele disse, coloque Travessa Santa Maria. Porque não teve mulher maior. Ela gerou o Salvador. O frei disse. E ele registrou isso e eu encontrei no Arquivo Público do Pará, muito bem detalhado, mas fez tipo um diáriozinho, e lá tem, contando mais ou menos isso. Né? Isso. Aí ele vem para cá, ele andava com um rapaz, que não se refere ao nome, mas era uma pessoa que andava com um enxadeco, tudo muito manual, muito... E ele faz o seguinte, ele pega onde hoje se chama-se espaço cultural, até o povo parou mais de falar, mas é aquela parte que eu disse, onde era a igreja, a primeira igrejinha, é ali que Santa Maria, não é onde é a BR.
Mas ali naquela parte baixa... Onde vem do Banco do Brasil até aqui no sinal. Até no sinal. Ali ele vai fazer uma demarcação em linha reta e ele vai aproveitar a linha do telégrafo que passa onde é a Avenida Santa Maria, os fios, ali ele demarca a cruz. Ele faz no chão uma cruz. E no meio, onde mais ou menos o sinal está mais para a avenida, ele enfia um pico. O que era um pico? Era uma madeira, uma espécie de uma estaca, com uma plaquinha, onde ele vai colocar Travessa Santa Maria. Ali está demarcado como o Frei pediu para ele. Descobrimos, então, como surgiu o nome Santa Maria. E ele pega o nome dos santos, para quem não tem uma frequência na Igreja Católica, não conhece nada, ele pega o nome dos santos e ele começa a espalhar justamente na demarcação, que ele vai fazer uma cruz mesmo. Então, rumo à BR São Miguel, ele vai marcar a Travessa Santo Antônio. Ele coloca para lá. Pode observar, quem mora no Santo Antônio é para lá mesmo. Avenida Santa Maria, sentido Escola João Gabriel, ele vai demarcar, primeiro, São Domingos 1, para o povo que mora para lá. Não havia os outros. São Domingos, é pioneiro. Depois ele pega Espírito Santo e São Raimundo. Espírito Santo é o 20, né? O 20, ele demarca porque ele colocou o Espírito Santo. O Frei colocou no papel. O São Silvério faz parte dessa demarcação? Sim, aí Espírito Santo tem São Silvério, São Raimundo, para lá. Mas ainda tinha mais santos. Rumo ao quilômetro 18, mas mais próximo, indo para o rumo do Jiju, ele vai marcar a Travessa São José. O pessoal fala Gavião. Ali é São José. Onde tem o nosso lixão hoje, né? Para ali. Isso mesmo, lixão. Ele demarca São José. E ainda tem nomes. Aí ele segue. Aí ele tem que demarcar mais umas 3. Ele tem São João, São Pedro e São Paulo. Então, ele vai rumo BR-316, Ponte do Jiju. Ele tenta marcar primeiro São João. O certo era marcar direita, cortar a via direita e esquerda. E o agrimensor ele vai tentar fazer isso. Quando ele marca o São João, direção Salinas, à direita, tudo bem. Quando ele vai para a esquerda, ele se defronta com o quê? O rio Jiju está descendo. E ele encontra lá um grupo de índios tembés imenso. Imenso. E ele não tem coragem de demarcar para lá. Ele demarca só para a direita. Hoje, onde tem Paraíso dos Pardais, os nossos igarapés, para ali, repleto de tembés, justamente onde hoje tem uma aldeia, não é? Tembé. Ele fica com medo, mas ele não... É porque ele não aprofundou, mas os tembés, eles são considerados uns índios tranquilos. Pacíficos. Pacíficos, até porque eles vieram refugiados de uma guerra séria no Alto Gurupi. Eles vieram fugindo para não morrer, dos índios urubus, né, que são índios que vivem do outro lado do rio Gurupi, que são índios canibais. E, para quem compreende a história e teve alguma aula comigo, entende que o canibalismo ele não tem nada a ver com comer carne humana. Não é assim, não é bem assim. O canibalismo, é bom a gente especificar. As tribos que elas usam na cultura o canibalismo é porque a visão do canibalismo é pegar do próximo as qualidades. O indivíduo é inteligente, se eu como a carne dele, eu também vou ficar. Bonito, nos meus olhos é uma pessoa bonita. Quando eu como a carne, quando eu utilizo o canibalismo, eu pego a beleza daquela pessoa, a inteligência, a capacidade criadora, o entusiasmo pela vida, todas as qualidades internas e externas do ser humano, quando as tribos usufruem de comer a carne através da cultura, elas recebem aquilo ali. Por isso, é difícil para uma pessoa, entre aspas, ou sem aspas, ignorante, falar sobre o canibalismo para uma criança, dizendo que os índios fulanos comem os outros. A carne é uma forma de receber qualidades boas. Né? E os índios tembés, eles vieram fugidos, coitados, numa guerra grande, teve várias, mas é porque os urubus, que vivem do outro lado do Gurupi, já é Maranhão, né, Maracassumé,
Eles tiveram várias guerras, e numa das guerras eles vieram parar justamente aqui no Jiju. Foi o primeiro local que eles vieram. Foram se espalhando por Tiboteio, aquela área toda tem Tembés, e eles acabaram ficando ali. Voltando, o agrimensor não consegue demarcar para lá. Então, ele demarca São João, que nós chamamos hoje São João da Mata. São João da Mata. Mas tem mais 2 nomes, e eles seguem. Mais na frente, eles vão demarcar São Paulo, e acontece a mesma coisa. Eles demarcam somente para a direita, São Paulo, para a esquerda, onde hoje é Vila Nova, havia índios. Porque nós temos o quê? Lá o Caju. Havia índios lá também. E o agrimensor, ele não tinha ninguém para proteger, então ele tinha medo. E ele acha melhor não demarcar para lá. Segue, e como já está marcando todas para a direita, ele resolve marcar a última travessa, que é São Pedro. São Pedro 1 hoje, porque tem o 2. Mas o 2 veio depois. A demarcação original de Santa Maria é essa. Essa eu construí através de documentos e memórias documentais. Eu mesmo construí um mapa com a minha orientadora da Federal. Fizemos um mapa mostrando o que eu estou falando. Eu consigo mostrar no papel como era o mapa de Santa Maria. Mas eu espero que, pela explicação, quem conhece Santa Maria... tenham noção. Quem conhece as comunidades, pode colocar na sua mente que é uma cruz com Maria no meio e o resto está tudo espalhado. Os nomes estão espalhados. Não escapou. José está lá, o marido dela, o Espírito Santo... Estão lá São Pedro, São Paulo, São João, estão todos os discípulos de Jesus, eles foram espalhados. E a nossa cidade, ela é agraciada, ela poderia ser só números. Não é? Mas o agrimensor, mesmo não sendo um frequentador da Igreja Católica, não sei qual era a religião dele, mas ele acabou aceitando a sugestão do frei, né, de um frei holandês, que colocasse esses nomes. E as pessoas, às vezes, dizem, quando a gente conhece alguém, o nome da tua cidade, Santa Maria. É bonito o nome, Santa Maria. Porque tem uma no Rio Grande do Sul, né? Ainda tivemos mais sorte, porque quem é católico sabe que nós recebemos por esses padres estrangeiros, e os italianos, uma padroeira que só tem em 2 lugares no mundo. Só tem aqui e na Itália. A auxiliadora só tem esses 2 títulos como padroeiras. Uma cidade da Itália e em Santa Maria. Olha só. Né? É, assim, uma coisa muito única. Esses livros que a gente tem aqui na mesa foram feitos por você? Não, esses livros, eles são da Missão Capuchinha. Esse é o fundador da missão, João Pedro. Esse livro que você porta na mão. Frei João Pedro, isso aí, ele foi o fundador. E eu tenho também o livro do... Olha que bonito. Frei Daniel de Samarate. É um livrinho... Frei Daniel de Samarate. Esse aí, ele veio para cá com 24 anos. Recém-formado, padre. Eu contei um pouquinho da história dele. A história dele é belíssima, mas eu gostei muito de falar para o Léo sobre um pouquinho da história desse cara, porque eu queria ter conhecido. Ele era um missionário revolucionário. Eu gosto desse nome. Veio muito jovem, um desafio, porque não vinham pessoas jovens assim. Pode ficar junto? Ele vem com 24 anos para a missão, sem nunca ter saído da Europa, né? E ele recebe assim um convite, ele abraça, porque ele poderia ter dito não quero ir, tá? Por causa da doença que ele já sabia. Sabia que ele vinha para uma missão no meio das pessoas portadoras de hanseníase, que a doença não tinha cura, que a Europa não sabia nem o que era hanseníase. Não é? E que o tratamento tinha que ser por aqui mesmo. Mas ele veio consciente de que ele não ia se negar a viver. E ele era um homem intenso. Intenso em tudo que fazia, Frei Daniel. Por isso, foi canonizado já e o processo dele está caminhando no Vaticano. Então, se ele for santificado, assim a gente chama? Santificado, é o último processo. O prata vai ganhar Um santo parar vai ganhar um santo. E aí tem chance do prata se tornar algo maior? Tem chance da missão dar uma guinada muito grande aqui. Interessante. E o importante, Frei Daniel celebrou em Santa Maria por muitas vezes. Celebrou na igreja, onde hoje é a nossa igreja. Eram outros templos, mas ele celebrou.
E pessoas antigas me falaram sobre como ele era, né? Um homem muito simples, que sentava, conversava, abraçava. Era um adepto mesmo de São Francisco. Para quem segue, né, as linhas franciscanas, ele era um adepto fervoroso de São Francisco. Perfeito. Olha, por mim, a gente continuava aqui o resto do dia todinho. A gente poderia até pegar esse podcast e tirar diversos assuntos e pedir para o pessoal lá do Instagram escolher um para a gente adentrar mais, afundar mais. Se você tiver tempo, vir contar para eles mais dessa história. Eu tenho todo o tempo do mundo. Olha. Eu sou igual o Fernando Pessoa, que eu sou apaixonada. E em breve, né, professora? A senhora já está trabalhando nisso, um projeto seu, Sim. podcast. Em breve? Em breve. Comecei a escrever. Já comecei a escrever. Aí, assim, a gente está ao vivo aqui no Instagram há um tempinho já. O pessoal fizeram algumas perguntas aqui, pessoal, mas essas perguntas aí vocês podem acompanhar no podcast lá no YouTube, que ou saiu hoje à noite ou na segunda-feira à noite, tá bom? Um desses 2 dias, depende se a gente vai conseguir editar tudo. E a gente vai fazer as perguntas do pessoal do Instagram, que a gente abriu as perguntas lá, e para isso a gente vai encerrar a live aqui no Instagram. Quero agradecer a todos que acompanharam aqui no Instagram, ao vivo, só para vocês terem uma noção de como a professora viu, umas histórias sensacionais. A gente nunca tinha batido mais de 10 pessoas ao vivo aqui acompanhando, e tinha 11, 12, porque a história de Santa Maria ela é muito fascinante, porque é o ambiente que a gente vive, né? Eu creio que todo filho da terra, que ali vem dos anos 90 para cá, até ali antes dos anos 2000, que o pessoal já é mais jovem, né? O pessoal deve ter muita curiosidade de entender. E ouvir a senhora falando, eu fico viajando, contando a história da demarcação das terras. Eu ficava aqui pensando, imagina aquela mata fechada e a pessoa adentrando ali. É muito legal. Então, pessoal, obrigado a vocês que acompanharam aqui no Instagram. Vou encerrar agora e depois acompanhem lá no YouTube, viu? Tá. Deixa eu só salvar aqui. Pode continuar aí, Léo, com ela. Professora, a senhora fez vários registros aqui. Eu gostaria que a senhora explicasse como foi para a senhora. Por exemplo, essa foto aqui foi a senhora que bateu? Eu consegui de um morador antigo. Morador antigo. Uhum. Morador antigo. Por exemplo, essa foto aqui, o recorte histórico dela, o tempo, foi mais ou menos em que época aqui de Santa Maria? Essa foto, ela data mais ou menos de 30. 1930. Nós temos aí na frente a praça, onde hoje é a praça. Era a praça. Campo de futebol, sim, campo de futebol. E nós temos aí é porque ela está batida de um ângulo onde o que você vê aí o prédiozinho que você vê é o mercado municipal. Era quando ele começou. Porque o mercado municipal ele começa de uma estrutura onde depois o seu Pedro Barros, que era o dono do mercado, ele já vai fazer o prédio como é hoje, bem na esquina da 7 de setembro. Uhum. Mas quando você olha, por exemplo, os plantios que haviam, essa área onde hoje é a Praça de Santa Maria, ela era cheia de jasmim. E na lateral do mercado, onde hoje é a Avenida Santa Maria, ali era cheio de jasmim. Eles plantavam jasmim para perfumar. Então, na época que florava, as pessoas iam para a igreja sentindo aquele cheiro. Eles falam nos comentários os antigos. Porque é assim, todas as pessoas que eu pesquisei, os mais antigos, todos falecidos já. Uhum. E eu fiz 2 levas de pesquisa. Na primeira, os mais antigos, que eu pegava o pessoal de 80 anos para frente, 80, 90, 100. Eu tive uma que eu pesquisei, ela tinha 104 anos. Nossa. Eu pesquisei ela, com 3 dias ela faleceu. Foi rápido. Eu tô viajando aqui ainda nas histórias. A senhora tem essas fotos digitalizadas? Não. A gente pode eu preciso depois digitalizar. menos bater uma foto pra gente divulgar no Instagram? Sim, pode sim.
A gente pode até marcar um dia para a gente ir lá na sua casa, se ela tiver disponibilidade. Sim. A gente... Eu tenho todo o tempo do mundo. A senhora já está aposentada da professora? Eu estou afastada do trabalho, legal. 1 ano e 6 meses, né? Então, para a gente encerrar, para não ficar muito longo, a gente pode até marcar um outro dia. É porque eu não cheguei, não. Eu só fiz a origem. Pois é. Só a origem. Olha só o tamanho O da meu nossa TCC história, vai né? até a emancipação, até a vila se transformar em cidade. E eu entrevistei o primeiro prefeito indireto, seu Henrique, que faleceu já em Igarapé-Açu. Conversei muito, um cara muito inteligente. Foi o primeiro prefeito de Santa Maria. Gente boa demais. Falou todos os detalhes de como ele chegou ao poder, o que ele fez para chegar ao poder, para ser o primeiro prefeito de Santa Maria. E ele governa o período de uma gestação, 9 meses. E ele passa o poder para o prefeito eleito diretamente, eleição feita em Igarapé-Açu, porque aqui não tinha estrutura, onde nessa época era interessante que se candidatava, a chapa era o prefeito e vice, mas você poderia votar no prefeito dessa chapa e no vice da outra. Era muito legal. Era bom porque você tinha posição E essa vai ser a situação de Santa Maria. Ela começa toda errada. Se elege o prefeito de um lado e o vice do outro, 2 inimigos. Eles passam 4 anos brigando. Eita. E nada na cidade. Agora eu sei por quê, que até hoje é uma briga. Começa assim. E o seu Henrique, que foi o primeiro prefeito da cidade mesmo, ele me disse que quando ele começou a governar, ele não sabia nem o que era ser prefeito. Quando ele pegou o documento em Belém, que o cara disse, tá, vamos festejar e tal. Eu disse, mas o que é que eu vou fazer mesmo? Ele disse, coloca uma mesa, sente lá e atenda o pessoal. Ele disse, eu tenho uma farmácia, eu faço curativo, eu costuro as pessoas. Ele disse, então corra na farmácia e corra na prefeitura. E ele montou uma mesinha e ele nem carimbo, ele sabia... depois de um tempo, alguém disse, tu tem que ter um carimbo, cara, ele assinava as coisas dando, uma carrada de tal coisa, ele tinha um caminhão, ele dava o caminhão para carregar uma mudança de uma família. A Santa Maria começa assim. Muito legal. Tem uma coisa também que eu tenho dúvida, foi nessa época que se instalou ali no terreno da igreja, a prefeitura? Não. A prefeitura era na casa do prefeito. A prefeitura, aquele prédio da prefeitura, ele foi construído pelo nosso segundo prefeito, eleito, né, claro, Severiano Benedito de Souza. Mestre Severo. Foi ele que construiu. A obra dele foi essa. Né? A obra do seu Pedro Barros foi fazer a nossa água, que era no Igarapé de influência, aqui pertinho da DESC. Né? Ele colocou essa água para ser encanada e foi essa a obra do seu Pedro Barros, do primeiro prefeito eleito. A senhora relatou também em off aqui com a gente, foi em relação aos povos que viviam aqui em Santa Maria, porque, assim, tinha-se uma ideia, eu tinha pelo menos, conversando com o pessoal aqui no podcast, de que grande parte do pessoal que vivia aqui era nordestino, mas a senhora relatou que tinha muitos estrangeiros também. Sim, muitos estrangeiros. Começa pela missão. As missões que vinham para cá, elas se estenderam. Espanhóis, holandeses e os italianos, devido à colônia do Prata. Mas, por exemplo, nós tivemos turcos, libaneses, portugueses, há registros de belgas. Né, que vieram morar em Santa Maria. Então, queiramos ou não, o nosso sangue europeu é forte em Santa Maria, porque o que acontece com um agrupamento de pessoas? Vão se casando, as famílias vão sendo construídas e os laços culturais vão se misturando. Como nós somos uma etnia delimitada a índios, negros e brancos, Santa Maria também teve isso e nós tivemos um grupo de europeus de países diferentes muito forte na cidade. Os comerciantes, eles eram todos estrangeiros. Inclusive, a senhora relatou também que uma família importante aqui de Santa Maria, eles são descendentes de turcos, Turcos, né? Isso, de turcos. Cara, legal. É muito, muito firme, cara. Olha, a gente vai ter que marcar mais uns 20 podcasts. 40, 50. Por parte, né? Vamos lá, as perguntas. O Júnior Borges, obrigado pela pergunta, Júnior. Sempre ele participa com a gente aqui. Ele mandou aqui, ó. Muito meu amigo. Minha inspiração em história e também o saudoso professor de história Chico Denis. Quem era Chico Denis? Eu acho que era da escola agrícola dele, que ele estudou, sim. Castanhal.
Duduardo Feitosa mandou aqui. O que é história na prática? É uma construção. É o nascer, viver e morrer colocado na prática em benefícios. Eu acredito que tudo que fazemos, nós temos interesses individuais ou coletivos, e nem tudo que realizamos é história. Mas, depois da história das mentalidades, uma linha francesa que se espalhou pelo mundo, foi observado que tem a maneira que você, da cor da roupa que você veste, a maneira como você escova seus dentes, pode também fazer parte da história e faz parte da história. Costumes, tradições, a história é um eterno construir. A maneira como você vai para o trabalho, por onde você passa, na rua, você visualiza prédios, pessoas, comportamentos. E hoje a história, a ciência histórica, ela abrange tudo isso. Para poder nós realizarmos a história, a gente tem que ter toda uma estrutura. A tatuagem, ela marca o momento que você vive, a conversa que você teve com alguém. A prática da história, ela é justamente isso. Agora, o mais importante é você tentar guardar alguma coisa disso aí, registrando de alguma forma. Certo. Larissa Marinho mandou aqui, não é uma pergunta, é um elogio, né? Passando para elogiar essa grande profissional, ser humano, mãe, amiga, mulher. Amo, Larissa. Obrigada. Marcele Souza perguntou aqui, é polêmica essa. Como a Vilma se sente depois da separação? Aí ela completa, a melhor professora do mundo. Obrigado, Marcelo, obrigado. Marcelo, nós vivemos um eterno modificar. Então, nesse modificar, nada é eterno, nada é para sempre. Então, os relacionamentos humanos também não são para sempre, não é? Eu sou uma mulher simples, mas eu tenho algumas características fortes. Isso eu admito e me orgulho disso. Sou determinada no que quero, no que faço. E a vida, do jeito que me levou para me formar em história, para ser essa grande mulher, para ser, como os meus alunos dizem, uma grande professora. Não sei lá se sou grande professora, mas, enfim, contribuo. Ela também me levou a um processo de casamento, de separação. Isso não é incomum. Eu não vou dizer que é normal, natural. Ter uma família é muito importante. Eu torço pelas famílias. Mas eu tenho minha família. Sou eu e minhas duas preciosas filhas. Essa é a minha família. Primeiro, agradecer pela pergunta, Jordan Vieira. Na verdade, não é uma pergunta, é um elogio. Jordan. Ele fala que você é uma grande professora, brilhante demais. Só gratidão por ter ela. Ô, Jordan, eu amo você, Jordan, meu aluno hiper inteligente, ó. Você tem muito futuro, Jordan. Eu acredito em você, sempre acreditei, viu? Vai fundo. Alan Contador, obrigado pela pergunta. Queria ver ela falando sobre o leprosário do Prata. Ai, meu mano querido, te amo. Mano, talvez eu faça um só sobre o Prata, porque o Prata tem muito a se falar. A nossa história é ligada diretamente a essa vila, essa estrutura, a esse lugar, aos capuchinhos. E eu posso fazer, quem sabe, um podcast só sobre a colônia do Prata, mano. Mas eu espero que eu tenha esclarecido muitas coisas. Ao decorrer do episódio tem ela falando bastante. Muita coisa. Acompanha aí. Professor Paulo Ricardo. Obrigado, professor, pela pergunta. Qual a melhor parte de sua criação? Foi o SBS Fest? E outra, fale das lembranças, por favor. Paulo, valeu, Paulo. Obrigada por você ter partilhado da minha vida profissional, ter sido professor da minha filha. Obrigada, Paulo. O SBS Fest, ele veio numa hora certa. Aquele momento da minha vida, eu passei 2 anos como coordenadora de um grande projeto. E foi no momento em que a Escola Severiano precisava, eu acho que de alguém como eu. Eu digo que sim. Porque a escola estava com muitos problemas administrativos, você é sabedor, os alunos que estavam com a gente, os professores, as minhas amigas parceiras que também me ajudaram muito nesse projeto do SBS Fest. Não era só o SBS Fest, você como músico estava envolvido nesse projeto, mas você sabe
o quanto aquele projeto foi importante para levantar a Escola Severiano. Eu sentia nos olhos das pessoas o respeito, a paixão. Muitos professores não queriam estar do meu lado, mas quando viram o andamento do projeto e o resultado que ele poderia gerar e gerou na escola, a gente tinha todos os dias cerca de 8 a 10 transferências e após a execução do SBS Fest, de todos aqueles projetos do PROEMI, a gente não deu mais transferência. Os pais chegavam e eles já diziam que queriam que os filhos permanecessem na escola. Foi uma fase difícil, mas foi um grande projeto. Isso, assim, meados... Que época, mais ou menos? O SBS Fest foi... deixa eu me ver... Léo, tem mais ou menos uns 7 anos. 7 anos. A escola estava com muitos problemas. Vamos lá. Aqui o professor Paulo Ricardo também faz elogio. Um orgulho de tê-la junto à Labuta, de área de discente por muitos anos. Verdade. Paulo, estivemos juntos. Nos conhecemos bem lá atrás, ainda lá pela Federal, pela Amizade de Família em Castanhal, mas... ter você também como parceiro de trabalho foi muito importante para a minha vida. Você é um cara top, é muito inteligente. Ele também fala que a senhora é educadora por excelência. Será, Paulo? Olha lá. Cláudia Nescilento fala que a senhora é a professora preferida dela, que ainda é apaixonada pela história e pela casa dela. Pela sua casa, quer dizer. Ai, Cláudia, obrigada, viu? Eu quero ser inspiração, sabe? Porque eu tive professores também assim. Então, se eu inspiro alguém a gostar da história, a amar a história, e se meus alunos dizem que quando eu começo a falar dela, viajam, isso já é muito gratificante. Souza Darley. Aqui eu acho que já ficou um pouco explicado, já ficou explicado durante o podcast, mas a pergunta é verdade que o Prata era mais importante que Belém? Sim, Darley, você acompanhe, mas você já sabe disso mesmo. A menina dos olhos é o termo que eu uso no meu TCC. Por muitos anos, a colônia era a menina dos olhos, por isso o governo ele fechou esses olhos, para não ter problema mais na frente. E a última da nossa seguidora Joana Takahara é: quando você irá lançar um livro seu? A Maria lê um livro. Livro da sua autoria. Joelma, um abraço aí no Japão. Nossa, agora aí é tarde, né? Tá tarde da noite, mas valeu. Você sempre me acompanha. Era uma aluna top também, uma aluna que me dava prazer de dar aula para você pelo interesse. E nós vamos lá. Não sei se o livro vai sair, mas o podcast sobre mulher vai sair. Eu espero contar muitas histórias sobre mulheres que sofrem e mulheres vitoriosas. Porque nós somos vitoriosas. Aí tem só mais uma pergunta que é da minha autoria. É que se a senhora pretende digitalizar toda essa obra e deixar público para o pessoal que tem interesse nas suas redes sociais ou até mesmo em um blog seu, quem sabe, ter acesso a esses conteúdos tão interessantes, tão de grande importância para a gente saber a história do nosso município. Léo, quando eu terminei meu TCC, o meu interesse era transformar isso em 2 livros. Um livro na íntegra, para não ter nada fora, mas isso ia ser uma despesa muito grande. E eu tinha um objetivo, inclusive escrevi, reduzi, fiz um livrinho que eu queria publicar para as escolas de ensino fundamental, praticamente assim. Uma pesquisa leve, uma linguagem acessível para a criança em poucas linhas, ela entender como era o espaço em que ela está vivendo naquele momento, como foi a história, como se processou. Eu fiz esse livrinho, eu escrevi, reduzi com tudo que eu pude pegar do meu TCC e naquele momento eu tinha vontade. Eu não consegui colocar em prática nenhuma das 2 coisas. Nem o livro para ensino fundamental, que esse sairia barato, o município tinha condição de bancar na época, e nem o outro maior, que seria o meu TCC por completo. O que eu fiz, que eu pude fazer naquele momento, e é obrigatório, foi deixar o meu TCC na Universidade Federal do Pará,
a quem eu agradeço muito por ter me abraçado e ter me permitido construir, né, tão belo resgate. A minha orientadora, Nilza Fialho, hoje aposentada, mas uma historiadora muito simples, muito, muito real, que me ajudou muito. O acervo está na universidade à disposição, por isso, de vez em quando, alguns ex-alunos meus eles têm acesso ao meu TCC na Federal. Eu tenho 2 em casa, o meu original e uma cópia. Essa cópia eu empresto para os alunos, para os meus ex-alunos que começam a fazer cursos e que precisa, no início do trabalho deles, contar um pouquinho da história do município. Se tenho vontade de digitalizar tudo isso e colocar em público, tenho muito. O que eu preciso mesmo é de alguém que tenha mais tempo do que eu para fazer tudo isso e que tenha acesso à mídia que possa colocar tudo isso em prol e uma contribuição minha, pública, não é? Já que não pude editar um livro, por enquanto. Enquanto vivos estamos, nós somos seres em transformação, né? Em construção total. Legal demais. Esses livros que a gente tem aqui na mesa, eles contam sobre a história do Frei João Pedro e o Frei Daniel de Samarate. Sim. Caso o nosso público queira ter acesso a eles, ainda é possível encontrar no mercado? É possível encontrar no mercado. Esses livros, o pessoal compra também pela internet, não é? Mas a própria missão, ela tem uma espécie de uma biblioteca em Belém, em São Brás, onde tem a Igreja dos Capuchinhos, que eles vendem lá. Muito legal. Professora, só temos a agradecer a sua presença. Foi muito bom, acredito cara. que se a gente toda semana tiver um podcast com a senhora, a gente vai ter episódio pro resto do ano todinho e ainda não acaba. A gente quer agradecer ao público que acompanha a gente, as pessoas que pediram a Vilma, que a gente trouxesse a professora Vilma. Já era do nosso interesse e quando a gente vê o pessoal pedindo, a gente fica mais, como é que eu posso dizer, motivado a trazer. E continue acompanhando a gente, pessoal. E pode dar sugestão de pessoas que vocês querem ver aqui. E não precisa ser só da história, pode ser da política, do esporte, pode ser profissionais, como é o caso do Marcelo Gaia, que indicaram, eu não conhecia ele, mas foi um podcast muito legal, porque a saúde mental é uma coisa do nosso século, né? Muito. Então, participem com a gente, tá, pessoal? Gostaria só de fazer 2 adendos. Primeiro, agradecer a Desk, por ceder o espaço. E segundo, agradecer a minha amiga, posso dizer assim, lá da Academia Rivia, por ter me dado o contato da professora Vilma para a gente entrar em contato e fazer essa junção, né? Poder marcar e de hoje estar aqui conversando com ela. Valeu, Rivia. Foi nota 10, viu? Ela vai ver isso aí. Quero agradecer também a um apoiador que a gente tem, que é o Jaime da Milimodas. Ele, desde quando a gente criou, a gente apresentou para ele esse projeto, ele abraçou e falou, tamo junto, o que vocês precisar, fale comigo. E é um cara que está ajudando a gente a produzir esse conteúdo. E se você não conhece a Milimodas, vá lá no Instagram deles, é o @milimodas_ e conheça essa empresa que trabalha com produtos sensacionais, pessoal. Professora, é isso. Valeu. Só tem alguma mensagem para dar para o pessoal? Uma mensagem assim, quando você é convidado para expor um pouco da sua vida, do seu trabalho, do que você gosta de fazer, né? A gente sempre fica meio preocupado com o que falar, o que fazer, né? Naquele momento. Mas quando você aprofunda um conhecimento e você é seguro daquilo que você conhece, nunca recuse um convite, né? Porque a contribuição humana ela é muito superior à contribuição de documentos. Eu espero que eu venha mais vezes. Repetindo, eu tenho todo o tempo do mundo. E estou sempre à disposição de ajudar. Acredito muito no conhecimento, então, de ajudar as pessoas que levam o conhecimento para a sua vida, produzem em cima do conhecimento e querem uma Santa Maria melhor. Não é? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive muitas propostas para ir embora daqui. Muitas propostas. Mas acabei pegando a minha raiz e querendo ficar no município.
E espero muito uma mudança de Santa Maria. Espero muito uma universidade pública. Eu acho que é um dos meus maiores sonhos. Eu ver Santa Maria com uma universidade pública mesmo, um prédio, os alunos indo para essa universidade, não tendo que sair para sofrer, porque é muito sofrimento. Eu passei por isso. Quando você tem dinheiro, talvez seja um pouco mais fácil, mas você vai ficar longe da sua família. Quando você não tem dinheiro, aí eu estou falando o que eu passei. Viu? Vender o almoço para comprar a janta na universidade, comer merenda escolar do outro município para não passar fome, não ter dinheiro para o livro, para a cópia. Eu passei por tudo isso. Não é? E quando vejo os alunos passando e querendo desistir, eu digo mesmo que o conhecimento é algo muito importante. E vá, lute, lute. Estou à disposição de outros podcasts, de outras coisas. Estou com um convite agora para fazer uma fala na UNAMA. Eu digo que eu me aposentei talvez da sala de aula, mas ela não se aposentou de mim. Tenho muito a contribuir. Sou uma pessoa muito saudável, então eu acho que eu ainda vou viver um pouquinho mais. E aí eu posso contribuir muito com o que eu sei, o pouco que sei. Né? Estou aqui à disposição do Trevo, da podcast do Trevo, para outros assuntos, dentro do meu trabalho e fora. E quero só fazer uma coisa assim, um breve comentário. O Marcelo Gaia veio aqui, foi meu aluno, psicólogo, e eu tenho muita contribuição também para dar sobre um assunto chamado depressão. Uma doença, a doença que vem acometendo o nosso século. Ela ainda vai permutar por muito tempo, porque a estrutura do mundo ela permitiu também que essa doença ela se alastrasse. E eu tenho muita contribuição também para essa doença. É a doença que tem me preocupado demais. Não é? Porque se estou aqui sorrindo, é porque não sou depressiva, sou uma mulher feliz. Muito feliz. Muito legal. É um tema para a gente puxar. Podcast, né? A gente está com a mina de ouro aqui, ó. Pessoal, obrigado. Olha, você que assistiu esse episódio e quiser saber mais sobre algum dos assuntos que ela falou aqui, que ela contou um pouco, coloca nos comentários aí. Eu quero que ela conte mais sobre esses assuntos. A gente vai conversar com ela e, quem sabe, a gente traz um episódio exclusivo desse assunto, se ele for um assunto que dá para a gente aprofundar bastante. Então, pode comentar aí, pessoal. A gente lê todos os comentários, até porque, né, a gente não tem um público tão grande, dá para ler. Mas pode mandar, pessoal. A gente fica muito satisfeito pela participação de vocês. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Leonardo? Não, só isso. Agradecer a professora, né, por ter vindo fazer essa conversa tão interessante com a gente. Perfeito. Obrigado ao João, que é o nosso auxiliar aqui, faz parte do Trevo. Técnico. E obrigado a você, que mantém a gente motivado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.